O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira, depois do período de data FIFA, com foco no mata-mata. Afinal, na quinta-feira tem partida contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais. A meta do tricolor para seguir vivo na Copa do Brasil é reverter a desvantagem que acabou obtendo contra o Galo aqui no estádio do Morumbi. Desvantagem que é de 1 gol. Por isso, o técnico Zubeldia, com a sua tradicional intensidade, trabalhou todas as possibilidades do São Paulo. Finalização, também espaço tático e, claro, jogos reduzidos, simulação de partida em trabalho reduzido de campo para treinar um pouco mais a agilidade e a mobilidade dos jogadores. Também setores específicos, a zaga trabalhou posicionamento, o ataque também, e houve tempo para falar da renovação do zagueiro Sabino, que inicialmente veio em um contrato de produtividade, mas agora fica até 2026 no tricolor paulista. A chegada do Sabino, que teve um trabalho da diretoria de futebol, um trabalho do Muricy Ramalho também, uma crença nele, e ele se aplicou, determinou. Então estamos muito felizes de ter o Sabino até 2026 conosco. O Muricy conhecia bem o Sabino e nós também passamos a acreditar muito. Nosso coordenador técnico dizia pra gente da qualidade do Sabino. E aí quando o Sabino chegou aqui, tudo que o Muricy falava dele do ponto de vista profissional se confirmou. E nós fizemos primeiro um contrato mais curto, depois está renovando por mais 2 temporadas, com muita alegria. É um jogador muito comprometido, que tem tudo a ver com o projeto do São Paulo, que a gente acredita, que é comprometimento, jogador que queira estar aqui, e o Sabino sempre demonstrou isso, por isso estamos muito felizes com a renovação dele. Tem uma pessoa muito especial, né, que é o Muricy, que fez muita força para eu estar aqui. Tem um cara que eu vou levar para minha vida, né, obviamente que tem o professor Rui também, o Belmonte, o presidente Júlio também. E toda a minha família, né? Como você falou, eu cheguei aqui com contrato de produtividade, né? Voltando de uma lesão. Tinha acabado de fazer uma cirurgia e o clube confiou no meu trabalho. Fiquei algum tempo sem jogar, mas eu acho que tudo na vida é resiliência, né? Fui resiliente e fui coroado com essa renovação que é fruto do meu trabalho. Objetivos futuros? Claro, alinhados com os do São Paulo. Sabino não quer deixar para depois não. Quer ser campeão ainda neste ano. Temos aí 3 campeonatos pela frente, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, né? Então vamos trabalhar para poder alcançar os objetivos e o futuro Deus pertence, né? Acho que o primeiro objetivo é esse ano, com os 3 campeonatos, fazer bem aí para poder fazer a felicidade não só nossa, né? Como clube, mas também como a torcida também. Hora de falar sobre o São Paulo, tema dos mais importantes, um dos assuntos que vocês mais me perguntam: em que pé está a negociação entre São Paulo e W Torre para a reforma do Morumbis. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e com uma fonte da W Torre, para entender os próximos passos, em que pé está essa negociação que começou em dezembro do ano passado, quando do anúncio de um acordo de cavalheiros para a reforma ampla do estádio, com direito ao rebaixamento do gramado, criação de uma arquibancada que ligaria hoje o anel inferior ao campo. A torcida ficaria muito mais próxima do gramado, mas posso contar para vocês que as coisas seguem bastante distantes e difíceis. Tudo porque São Paulo e W Torre, depois de 9 meses de negociação, não conseguiram chegar a um senso comum, a um lugar específico. Qual que é a grande treta? A W Torre se dispõe a buscar no mercado investidores dispostos a colocar entre 500 e 800 milhões de reais. Mas, para liderar esse movimento, colocando em risco o seu patrimônio, a W Torre exige uma série de contrapartidas, como, por exemplo, a chave do Morumbis. Ela é quem vai definir a agenda de shows. A W Torre também gostaria, por exemplo, da colocação de um gramado sintético, para que os shows e eventos não atrapalhassem os jogos do São Paulo. O Tricolor reluta com essas ideias do gramado sintético, de entregar a chave do Morumbis para uma parceira. A alegação de conselheiros e dirigentes importantes é de que o São Paulo não pode ceder como o Palmeiras fez em relação ao Allianz Parque. E diante desse descompasso de ideias e planos, dá para dizer hoje que São Paulo e W Torre não conseguiram avançar em praticamente nada para que esse projeto saia do papel. Antes de gravar o vídeo, eu até mandei mensagem para o presidente Júlio Casares, que afirmou o seguinte, abre aspas: as obras de infraestrutura do estádio estão indo muito bem, mas as do estádio seguem distantes, fecha aspas. Para vocês entenderem, quando ele se refere a essas obras de infraestrutura, ele está se referindo àquele acordo da prefeitura e do governo para uma série de melhorias
ao redor do estádio e também embaixo do estádio. O córrego Antonico, que passa por debaixo do gramado, está sendo desviado. Essa obra já começou a um custo de 400 milhões de reais e é justamente por conta do desvio desse córrego que o São Paulo vai conseguir rebaixar o seu gramado. Vai ser criado também um bolsão muito perto do estádio do Morumbi para evitar inundações. Tudo isso já está em andamento, mas no que diz respeito às conversas com a W Torre, estágio inicial, tudo bastante distante de um acordo. Bora falar agora sobre o São Paulo, que vai embolsar cerca de 32 milhões de reais com a transferência de Elinho, do Red Bull Bragantino pro Toluca, mas pode não parar por aí. Nas últimas horas, ao longo dessa segunda-feira, a imprensa turca informa que o Fenerbahçe, time de José Mourinho, tem a intenção de contratar Antony, atacante revelado no São Paulo e que pertence ao Manchester United. Antony, que não vive uma fase muito legal no time inglês, nas 3 partidas de Premier League ele atuou em apenas um único minuto. Proposta giraria na casa dos muitos milhões de euros. Não foi divulgado nenhum valor, mas certamente uma quantia bastante interessante. O tricolor está de olho porque tem direito a 3,5% do valor de qualquer operação daqui até o fim da carreira do Antony como clube formador. Mas, porém, contudo e todavia, a informação de um dos representantes do Antony é de que ele não pretende deixar o Manchester United e deve recusar nas próximas horas essa oferta do futebol turco. Preciso falar agora. E a janela do São Paulo, eu ouço muito essa palavra, assim, quando eu converso com as pessoas do São Paulo, enfim, os dirigentes, ali naquele cafezinho pré-jogo ali na beira do campo, né, Júlio? A gente sempre fala, eu sempre ouço de vocês muito a questão de criatividade, né? A janela de meio de ano, agora, pelo menos até a sexta-feira antes do fechamento da janela, era um pessimismo muito grande, porque tentou o Mário Rui, tentou o Alexandre, que hoje é jogador do Flamengo, e aí de repente vem o Jamal Lewis, né, que inclusive eu acompanhei o jogo ontem pela Irlanda do Norte e fez algumas boas jogadas. Como é que vocês chegaram nesse nome especificamente? Um jogador da Irlanda do Norte, muita gente fala, contratação aleatória. Como é que foi o bastidor dessa contratação de um jogador que chega num mercado completamente diferente? André, você me faz uma pergunta muito boa, até para me explicar a primeira janela. Nós tivemos a contusão do Pablo e depois a do Alisson. E nós trouxemos naquele momento o Luiz Gustavo, que muita gente dizia muito velho, veterano. Aí o Bobadilha, que é titular da seleção paraguaia, está crescendo muito. Nós trouxemos jogadores como Ferreirinha, como Eric, como André Silva, isso na primeira janela. E o Sabino foi um caso interessante, porque quando o Muricy entrou na minha sala e disse, o Sabino está aí, eu já fui técnico do Sabino, e eu falei, Muricy, traz o Sabino para a gente conversar. Eu conversei com o Muricy e eu vi nesse jogador que ficou internado dentro da barra funda do CT, porque tinha que emagrecer, um empenho, um comprometimento. E está aí uma grande contratação, também sem investimento. Eu falei 6 nomes, claro, o Ferreirinha teve, o André Silva teve, não são todos que você consegue trazer nesse perfil. E depois nós tentamos sim, o Alexandre, nós tentamos outros jogadores, tivemos sucesso com o Marcos Antônio, que também era pretendido por outros clubes, o Juan Zagueiro, que é um grande jogador, e no caso do Jamal e no caso também do Longo, foi uma questão de mercado da análise de desempenho, que nós vimos que na lateral esquerda, que é uma posição que tem uma dificuldade, você vê, o Alexandre foi por um salário extremamente diferente do que nós podemos honrar, e ele foi para o Flamengo, que tem a sorte lá. No caso do Ramal, a nossa avaliação de desempenho sinalizou. Nós achávamos dificuldade, porque é um jogador ligado ao Newcastle, não é fácil. Nós trouxemos o Ferrarese do Grupo City, e eu sei o que foi duro. Mas eu acho que é o seguinte, o impossível às vezes torna-se possível se nós insistirmos, trabalharmos. E o São Paulo hoje tem uma credibilidade que mesmo esses clubes da Premier League olham diferente. Responsabilidade, muitos contratos de marketing, garantia de recebíveis, reestruturação financeira. Isso faz com que a gente... Bora falar agora sobre o São Paulo, que já tem uma segunda casa definida para os momentos em que não puder contar com o Morumbis. Há uma necessidade grande de novas receitas no São Paulo. Até por isso, o departamento de marketing do Tricolor tem trabalhado para a realização de um máximo possível de shows. Diante desse cenário, com a inutilização em algumas datas do seu estádio, o Tricolor fechou um acordo com a Arena BRB, Arena de Brasília, uma Garrincha. E é por lá que o São Paulo vai mandar todas as suas partidas quando não estiver à disposição
o estádio do São Paulino. Esse acordo foi divulgado pelo Perrone. Importante contextualizar que a torcida do São Paulo em Brasília é grande e a expectativa é de que jogos com casa cheia aconteçam toda vez que o Morumbi não puder realizar ou abrigar as partidas do Tricolor. Só para fechar sobre o São Paulo, Marcos Antônio pode ser novidade contra o Flamengo no final de semana, jogo do Campeonato Brasileiro, logo contra o Flamengo, que tentou a todo custo levar o Marcos Antônio, o chapéu do Tricolor, na contratação do volante que pertencia a Lazio. Ele ficou no banco de reservas contra o Goiás e não foi utilizado porque ainda está adquirindo a melhor forma física. A semana de treino certamente o ajudará. Para completar sobre o Tricolor, especulação que surgiu nas últimas horas de que o River Plate fez consulta ao São Paulo por Galopo. Seria o terceiro clube diferente interessado no argentino. O Rosário Central e Boca Juniors já fizeram proposta. A informação que eu posso contar para vocês é que o São Paulo assegura não ter sido procurado por ninguém do River Plate.